Meus irmãos, esses versículos finais que nós acabamos de ler, os versículos 18 ao 23, de maneira simples e objetiva, nós podemos estruturá-los de duas maneiras. Primeiro, se os irmãos olharem para o texto, os versículos 18 e 20 estão intimamente ligados aos versículos 14 e 17 que nós vimos na pregação passada sobre a importância, da oferta desses irmãos, e Paulo aqui está agradecendo essa metáfora que nós observamos da amizade, uma espécie de comércio naquele período, e ele evoca essa imagem como se esses irmãos estivessem abrindo um banco onde eles estavam dando e ao mesmo tempo recebendo nesse processo mútuo, nessa correspondência mútua de reciprocidade, que foi o termo que nós colocamos. Então Paulo aqui nos versículos 18 ao 20, ele está expandindo essa figura de linguagem aqui, uma espécie de amizade contratual, e agora ele coloca o elemento da oferta como um sacrifício aprazível, agradável a Deus, diante daquilo que aqueles irmãos estavam fazendo, e Paulo tem esse entendimento. Paulo entende que a nossa vida deve ser uma vida sagrada. Tudo que fazemos, até as nossas finanças, deve ter a perspectiva que Deus se agrada disso. E por isso Paulo se alegra diante desse recebimento, de ele ter sido suprido diante das necessidades que esses irmãos aproveram de abençoá-lo diante da provisão de Cristo sobre as suas vidas. A prova disso é que no versículo 20 nós temos a grande doxologia, ou seja, o louvor de Paulo diante de tudo isso que estava acontecendo. No final, Deus merece toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. E por fim, o segundo parágrafo aqui, ou a segunda estrutura, é a famosa saudação e bênção, como os escritores do Novo Testamento, e no caso o apóstolo Paulo, sempre finalizam essas saudações finais, algumas delas bastante parecidas. Nós temos sempre estruturas aqui parecidas, os nomes dos irmãos, ou os irmãos sendo lembrados, e Paulo não foge muito disso, apesar de que aqui nós temos uma certa peculiaridade dessa questão de cada um receber esta saudação em Cristo, Paulo lembrando dessa bênção de que Cristo está operando em todas as pessoas na igreja de Cristo Jesus. Então, basicamente, a gente vai seguir diante dessas duas estruturas. Em primeiro lugar, essa oferta aprazível a Deus, dos versículos 18 ao 20, o que é que a gente pode aprender com isso, diante da finalização da sua carta, nessa gratidão de Paulo. E, por fim, de maneira aqui também bastante simples, essa saudação e bênção final, os versículos 21 e 23. Então, nos versículos 18 ao 20, nós podemos observar, de maneira básica, três coisas aqui. Em primeiro lugar, Paulo nos mostra para aqueles irmãos que a oferta deles era sagrada. Era algo que, da perspectiva de Deus, era agradável ao Senhor. Veja que ele começa afirmando, com essa expressão, recebi tudo, ou seja, ao concluir o seu agradecimento, sua gratidão, Paulo expressa essa demonstração no sentido de que, no processo aqui dos versículos 14 ao 17, ele nos diz, eu recebi tudo. É como se fosse uma espécie, já que ele está falando dessa amizade contratual, de comércio, é como se ele estivesse nos dizendo, eu recebi o recibo. Qual foi o recibo? O pagamento integral. Eu recebi não somente partes, mas eu recebi tudo das vossas mãos. Então eu estou com um recibo. O recibo é que eu fui abençoado por vocês. Deus supriu as minhas necessidades diante da ação soberana de Cristo na vida de vocês. E ele expande isso, vamos colocar esse recibo, esse pagamento integral. E tenho abundância, ou seja, a prova que ele recebeu tudo, a prova que ele recebeu um pagamento integral, é que ele está em abundância. Ele foi amplamente suprido. Ele está bem diante dessas relações mútuas dele com a igreja de Filipos, de dar e receber. A contribuição aqui, que Paulo fala, recebi tudo, tenho abundância, deve ser considerada por nós como justamente Epafrodito, indo até lá, no capítulo 2, versículos 25 ao 30, quando nós temos essa contribuição desse irmão fiel ao Senhor, que
partiu de Filipos até onde o apóstolo Paulo estava preso. Então, ele está suprido. E veja que ele afirma isso. Qual é o momento que Paulo recebeu esse pagamento integral, todo esse processo? Ele diz: estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Então, essas ofertas. E na continuação do versículo, Paulo agora, preste atenção, olhe para o texto, ele vai mudar essa imagem financeira, essa amizade contratual aqui, para uma imagem sacrificial. Que esse é o ponto de Paulo, para demonstrar que essas ofertas eram sagradas. Não era simplesmente um dinheiro que as necessidades eram supridas, mas tinha uma perspectiva celestial. A oferta deles, ou o ato de eles enviarem essas ofertas, era um culto a Deus, nesse sentido. Então, a imagem sacrificial é evocada por Paulo aqui. Ele toma emprestado a imagem do holocausto. Nós temos as famosas ofertas no Antigo Testamento, capítulo 1 de Levítico, a oferta de manjares, o famoso holocausto, onde era uma oferta queimada, né? E a palavra lá, a expressão vai dizer que quando tudo era colocado da forma como Deus queria, o culto sendo estabelecido, um cordeiro sem defeito, todo aquele processo, segundo o sacrifício que Deus estabeleceu, apontando para Jesus, a Bíblia nos diz que na finalização da oferta, e o aroma foi agradável, ou a oferta foi agradável ao Senhor. E Paulo está justamente puxando esse retrato aqui, o aroma, o fogo do sacrifício, subindo até os céus, até as narinas de Deus, essa figura, né, como se Deus recebesse, sentisse, cheirasse essas ofertas, para demonstrar que Deus estava recebendo tudo o que esses irmãos estavam fazendo. Basicamente, essas linguagens querem dizer, e Paulo, quando fala aqui aroma suave, né, sacrifício aprazível ou agradável a Deus, ele está dizendo com essas expressões, ele quer que nós pensemos nessas expressões como algo correto. Tudo que aqueles irmãos estavam fazendo era algo correto diante de Deus. Correto segundo a perspectiva de Deus daquilo que ele queria para os irmãos. Então Paulo, ele reforça isso, ele evoca essa imagem sacrificial. Paulo afirma que o apoio desses irmãos foi imensamente útil para ele. Mas além disso, além de ter sido importante para mim, é um valor diante de Deus. Foi um valor diante de Deus porque Deus recebeu essa oferta como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável ao Senhor. Então, a relação horizontal é de suma importância. Por quê? Porque reflete a nossa relação vertical. A ação horizontal, terrena, a ação de eles suprirem o apóstolo Paulo, Paulo nos afirma que esse evento, esse momento da vida deles, essa relação, essa reciprocidade, teve uma adoração vertical perante Deus. Deus estava observando essas coisas. Deus estava vendo essa relação. Deus estava vendo esta amizade. E Deus, segundo o apóstolo Paulo nos diz, é algo agradável. É um sacrifício que não é somente financeiro, que requer as nossas posses, a nossa generosidade, desprendimento de muitas coisas. Mas além de tudo isso, era algo sagrado. Trazia prazer para o Senhor. Então a vida deles, essas relações, Paulo quer que a gente pense em primeiro lugar, nessa finalização do agradecimento dele, era algo sagrado. Tudo o que nós fazemos deve ter essa perspectiva, é algo sagrado. Deus está observando, Deus quer que nós pensemos nisso. Deus quer que os nossos corações, em algo que pode ser simples para você, uma simples oferta, dízimo e tantas outras coisas, é algo que traz prazer para Deus. É algo que Deus se alegra, porque faz parte também da nossa adoração. Então, a forma como nós nos vestimos, nos comportamos, aquilo que nós fazemos deve ter essa perspectiva deste sacrifício agradável ao Senhor. Versículo 19, Paulo agora fala sobre a recompensa. A oferta é sagrada e agora, em segundo lugar, a recompensa de Deus para você. Já que é algo sagrado perante o Senhor,
existe uma recompensa. E nós vimos na pregação passada que o fruto deles, quando ele fala aqui no versículo 17, o interesse de Paulo é que o fruto aumente o vosso crédito. Então veja essas palavras de comércio, essa questão, né, econômica nesse sentido, a contabilidade divina, dar e receber. E ao mesmo tempo que vocês abriram um banco comigo, vocês estão no banco celestial, vocês estão aumentando os juros de vocês. O fruto, então, Paulo tem essa perspectiva, deve aumentar até a vinda de Jesus, porque vocês receberão esta recompensa, segundo aquilo que vocês depositaram nos pés de Jesus. Mas Paulo também tem esse momento aqui, quer nos ensinar as bênçãos presentes, que Deus nos concede diante da nossa obediência, do nosso sacrifício agradável ao Senhor. Romanos capítulo 12 vai nos dizer isso, nós devemos renovar a nossa mente, como sacrifício agradável ao Senhor. Somos sacerdotes de Cristo, precisamos ter essa perspectiva de que não somente aqui no culto, mas aonde quer que nós estejamos, precisamos sacrificar, obedecer a Deus segundo a sua palavra. E aqui Paulo vai nos dizer, ele afirma, essa recompensa presente também. Deus nos abençoa de maneira grandiosa, copiosa. Ele afirma, e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Alguns vão argumentar que, em primeiro lugar, essa recompensa que eles vão receber é a bênção de Deus também suprir as necessidades físicas e financeiras dele. Por quê? Porque Filipos abençoou Paulo e, de certa maneira também, vamos dizer, né, eles empobreceram em certo sentido, porque eles estavam investindo no apóstolo Paulo em outra localidade. Então, eles estavam priorizando a missão do apóstolo Paulo nesse sentido, e por conta disso eles estavam se empobrecendo. Essa palavra pode ser que não seja algo que faça jus o texto, mas no sentido de perceber que eles estavam faltando, né? Algo estava saindo deles e indo para o apóstolo Paulo, e Paulo vai nos dizer, Deus também vai suprir as vossas necessidades. Deus vai abençoar vocês, diante desse contexto. E ele vai afirmar aqui, né? E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu acho interessante a forma como a NVI traduziu esse versículo. Não sei se os irmãos possuem a NVI, mas ela coloca da seguinte maneira, para a gente observar essas duas relações, o suprimento de Deus na vida deles, para que a gente possa entender de maneira mais plausível e sistematicamente, né, essas relações. A NVI coloca da seguinte maneira, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então veja que nós temos aqui, em primeiro lugar, Paulo assegurando, e Paulo reforça isso, o que ele chama aqui deliberadamente de meu Deus, ou seja, ele está dizendo, o meu Deus, o Deus que tem um relacionamento conosco, o Deus que tem um relacionamento com vocês, é Ele que vai assumir a dianteira. Deus vai assumir a responsabilidade, a reciprocidade mútua, ou a correspondência mútua de suprir todas as nossas necessidades. Eu sei que, graças a Deus, vocês têm suprido as minhas necessidades. Mas se algo lhes faltar, a gente precisa perceber que, diante dessa oferta sagrada, Deus que merece toda a glória, Ele que vai abençoar todos. A responsabilidade, ou a chamada, ou o princípio de tudo, vem de Deus. Paulo promete que a reciprocidade de Deus cobrirá todas as nossas necessidades, todas as necessidades de vocês. Não esqueçam, já que é uma oferta sagrada, Deus assume a responsabilidade de abençoá-los. Então veja que Paulo fala todas as necessidades aqui. Em primeiro lugar, acredito, financeira, na realidade desses irmãos, mas em todos os outros tipos de necessidade. E quando nós olhamos para a carta de Filipenses, nós conseguimos enxergar algumas necessidades que esses irmãos estavam passando, que quando Paulo retorna aqui sobre suprir todas as vossas necessidades, nós lembramos, por exemplo, e vimos isso no capítulo 1, os versículos 27 ao 30, quando eles estão passando por algum tipo de sofrimento. Então, quando Paulo fala, Deus suprirá
todas as necessidades, além das necessidades financeiras, Deus suprirá ricamente o que é necessário para o encorajamento de vocês. O sofrimento atual, não perca a perspectiva de que Deus está cuidando de vocês diante da oposição. É aquilo que nós chamamos de unidade externa. Nós precisamos estar orando pelo povo de Deus em várias localidades e sempre afirmando e sempre falando para eles: Deus está convosco, Deus está com vocês, Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Alegria, alegrai-vos. Eu quero encorajar vocês para que vocês continuem no Evangelho. Vocês são cidadãos celestes. E diante de toda a oposição, vocês precisam caminhar seguros em alegria, em saber que Deus é o encorajamento de vocês. Então, em todas as necessidades, Deus há de suprir. Mas também nós vimos acerca da unidade interna, que quando Paulo finaliza, e é importante nessa gratidão, nesse agradecimento, ele lembra que esses irmãos também estejam nessa perspectiva de que aquelas coisas que eles precisavam consertar, Deus também iria suprir as necessidades deles. Já vimos no capítulo 2 a questão de um pensamento só, acerca de nós pensarmos as mesmas coisas em Jesus. O capítulo 4, aquelas duas irmãs que estavam se chocando, e Paulo tem essa perspectiva, todas as necessidades, Deus suprirá ricamente a graça, a humildade necessária em vossos corações para vocês viverem a vida cristã. Então veja, sofrimento atual, mas também unidade entre o povo de Deus. Deus vai suprir, Deus vai quebrar corações, Deus vai fazer aquilo que é necessário para que o seu nome, porque o nome de Deus está em jogo, a sua glória pelos séculos dos séculos seja enaltecida. Cristo é o cabeça e por isso Ele vai abençoar, Ele vai agir, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas para isso precisamos ter a perspectiva de que Deus está agindo, de que Deus quer que também nós nos santifiquemos. Capítulo 2, opera e realiza a vossa vocação diante deste mundo tenebroso. Já vimos esse texto também. Mas também, meus irmãos, nós vimos no capítulo 4 acerca do amadurecimento. Isso é muito significativo também nessa gratidão, quando Paulo fala, suprindo todas as vossas necessidades. O capítulo 2, por exemplo, nós vemos que esses irmãos possivelmente estavam ali murmurando uns contra os outros, e Paulo lembra, todas as necessidades, Deus vai abençoar vocês nesse amadurecimento, vocês vão aprender a glorificar a Deus como Ele quer. Mas também a ansiedade, né? Essa questão de nós colocarmos Deus no centro, confiarmos nele, o Deus da paz, que podemos acrescentar, suprindo as nossas necessidades, vai agir em nosso favor, colocando a plenitude em todas as questões, para que possamos ter contentamento nele. Capítulo 4, versículo 13. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa ver, nessa relação aqui da recompensa. A recompensa de Deus, ou a relação de Deus conosco, é que Deus assume a responsabilidade. Deus toma a frente, Deus está na direção. E Deus sabe o que os seus filhos precisam, e Ele há de suprir todas essas necessidades, segundo a sua vontade. Então há uma correspondência mútua aqui de Deus para convosco em nossas necessidades. Mas em segundo lugar, veja que Deus fará tudo isso, o texto vai nos dizer, de acordo com suas riquezas na glória em Cristo Jesus. O que são essas riquezas? Acredito que é as riquezas inerentes de Deus. Deus é rico, nós somos pobres. Deus compartilha o seu amor, Deus compartilha a sua justiça, Deus compartilha a sua misericórdia. Então, as riquezas aqui são as riquezas inerentes de Deus. Deus é o criador de tudo, e esse é o pensamento de Paulo. E já que Ele é o criador de tudo, nada ficará fora do seu domínio. Deus suprirá todas as coisas de acordo com a sua riqueza. Ele é rico, é algo inerente nele. Nós vemos em Efésios capítulo 1 as riquezas supremas de Cristo Jesus. Somos abençoados, somos ricos, por quê? Porque Deus, que é Criador, compartilhou essas bênçãos conosco. Nós que éramos fracos, pobres, pecadores, mas a graça de Deus, o seu amor, rico em misericórdia, veio e nos trouxe para perto dele. Então, de acordo com as suas riquezas, nada está fora do seu domínio. Mas é interessante que
que Paulo, diante dessas riquezas, ele relaciona essas riquezas a Cristo Jesus. Então veja, Deus é rico, Deus abençoa, mas essas riquezas é na glória em Cristo Jesus. Nós lemos, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que a glória de Deus está na face de Jesus Cristo. A glória de Deus se manifesta de maneira mais esplêndida, mais rica, é derramada de maneira mais abundante, através da pessoa de Cristo. Através de Jesus, a glória de Deus, ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Não esqueçam da glória de Cristo, a riqueza suprema, o Deus unigênito, o Deus encarnado. Cristo é o meio pelo qual as riquezas de Deus vêm a nós. A riqueza de Deus vem a nós, ou seja, a esfera, esse é o ponto, quando Paulo fala aqui, em Cristo Jesus, há de suprir em Cristo Jesus, a esfera da bênção de Deus, é nós estarmos relacionados com Jesus. Todas as realidades espirituais em nossas vidas, meus irmãos, vêm por intermédio da nossa união com Cristo, da nossa fé nele, depositada nele, tanto o seu sacrifício expiatório que nos trouxe salvação, quanto a sua presença permanente e diária. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Cristo, à direita de Deus, intercedendo por nós. Essa riqueza de Deus inerente nele mesmo, que é testificada em Cristo, e que quando nós estamos em Cristo, ele nos diz: quem está comigo está com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quanto mais experimentamos Cristo, mais experimentamos das riquezas de Deus. Essa é a relação do Pai, do Filho e do Espírito. O Espírito testificando as bênçãos do Evangelho em nosso espírito. Que ele vai falar: a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito, ou seja, que Cristo seja convosco. É isso que ele está dizendo. Que vocês sejam mais enriquecidos, abençoados. Não esqueçam das bênçãos que vocês possuem. E essas bênçãos, Paulo tem esse desejo, vocês devem experimentá-las. Vocês devem vivê-las. Vocês devem buscá-las. Vocês devem se unir em Cristo, porque quando vocês se unem, vocês estão demonstrando Cristo em vós, Cristo em vosso meio, Cristo em vosso espírito. Vocês estão testificando que Deus está agindo e suprindo visivelmente as vossas necessidades. Quando vocês confiam verdadeiramente em Deus, vocês estão nessa relação de experiência e percepção, nessa reciprocidade divina, nessa correspondência mútua, que Deus está presente entre vós. Que a vida de vocês é um sacrifício, é uma oferta agradável a Ele. Por quê? Porque Cristo, Ele é por suma excelência as riquezas de Deus que vêm a nós. Então, como termos as riquezas de Deus? Já falamos muito sobre isso, capítulo 3, o contentamento em Cristo. Paulo diz: eu sou achado nele, eu prossigo para a soberana vocação. É a cada dia nós progredirmos com Jesus, em seu Evangelho, nas implicações do Evangelho, nos contentarmos com Cristo, sempre corremos para Cristo, perdão de pecados e assim sucessivamente. Sempre precisamos experimentar mais e mais de Cristo. Mais e mais de Cristo. Eu preciso buscar mais e mais de Cristo, porque é aqui a minha riqueza. É a riqueza de Deus operada no Evangelho através da pessoa de Cristo Jesus. O meu Deus, Ele é rico em glória e Ele há de suprir na face de Cristo todas essas necessidades. E o versículo 20, né? A famosa doxologia, o louvor. Então o versículo 20 tem uma dupla função aqui. Primeiro, culmina toda essa sessão aqui, do versículo 10 ao 20, porque ele vai finalizar essa gratidão, então ele culmina com louvor, com gratidão, mas também termina a carta como um todo. Paulo termina a carta como um todo, lembrando de todas as coisas e trazendo louvor e glórias ao Senhor. E aqui é de maneira muito própria, porque depois de meditar sobre a riqueza de Deus, através de Cristo Jesus, meus irmãos, esse suprimento abrangente,
em todas as nossas necessidades, não tem outra coisa a não ser nós louvarmos a Ele. Quando nós olhamos para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, quando a gente olha a nossa igreja, quando a gente olha tudo, tem as marcas de Deus. Não tem outra saída a não ser louvarmos a Ele, agradecermos a Ele, fazer assim como o apóstolo Paulo, já que é uma carta enviada para a igreja, a nossa carta, né, a nossa vida com Deus, a nossa jornada é uma vida de louvor a Deus, de ações de graça, de gratidão ao Senhor. Devemos meditar sobre essas riquezas, e quando nós meditamos sobre essas riquezas, nosso coração deve se impulsionar em louvar ao Senhor. Se impulsionar, irmãos, em sabermos que Deus merece toda a honra e toda a glória. Então, Paulo aqui, esse versículo 20, eu acredito, é uma explosão de louvor. Paulo está escrevendo aqui, e o seu coração está sendo levado em adoração. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Então veja que a doxologia, o louvor de Paulo, começa com o nosso Deus e Pai. O Deus de Paulo, é interessante que ele fala, o meu Deus, aqui, no versículo 19, mas quando ele finaliza o louvor, ele fala, o nosso Deus e Pai. Ou seja, o nosso Deus, o meu Deus também é o Deus de vocês, Ele é o Pai de todos, Ele é o Pai de vocês. A própria saudação inicial, quando a gente observa no capítulo 1, versículo 2, vai nos dizer, né? Ele começa também com essa expressão, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, o nosso Pai, Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós, somos seus filhos. Mas Paulo, ele também reconhece, né? Aqui essa paternidade de Deus, esse amor profundo. Aqui eu diria, esse nosso Pai seria a vigilância de Deus. Deus está de maneira vigilante, olhando para os seus filhos, fazendo a sua vontade. Ele é nosso, Ele cuida de nós, é o nosso Pai, do início ao fim. Por isso eu louvo a Ele, Ele cuida de vocês em todas as vossas necessidades. E diante disso, devemos reconhecer, adorarmos, seja a glória pelos séculos dos séculos. Ou seja, louvor para sempre. Esse é o ponto de Paulo. Glória pelos séculos dos séculos. Deus não somente merece o nosso louvor hoje. Deus merece o nosso louvor para sempre, porque Ele é eterno. É para sempre que nós louvaremos a Deus. Então, Deus Pai é a primeira e última palavra na teologia de Paulo, isso é interessante. A teologia de Paulo, ela é cristocêntrica, mas ao mesmo tempo esse Cristo leva de volta para o Pai. Romanos capítulo 11, a Ele toda a glória seja eternamente, né? Até alguns vão argumentar que o centro da teologia de Paulo é Deus em Cristo, né? Em Cristo nós olhamos para o Pai, porque é através de Deus que nós temos todas essas bênçãos. Então o auxílio dos irmãos de Filipos, quando ele lembra de tudo isso, né, o nosso Pai levou ele a louvar a Deus. Paulo deseja que os filipenses se juntem a ele, e da mesma forma nós aqui que estamos ouvindo esse sermão, nos juntarmos a Paulo e aos filipenses diante de todo o suprimento de Deus, seja para a glória de Deus, para sempre. Por isso que ele finaliza, amém, ou seja, assim seja. Para todo sempre, a glória eterna de Deus deve ser enfatizada. E aqui os versículos 21 a 23, nessa saudação final, Paulo encerra de maneira bastante íntima. Esse é o ponto também que eu gostaria que os irmãos percebessem. Algo bastante íntimo, né? Paulo tem uma pessoalidade muito grande com esses irmãos. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Então, qual é o ponto aqui? Essa intimidade. Paulo não quer que ninguém fique de fora. Isso é interessante. Em um contexto de uma igreja que estava em alguns processos de desunião. Então, Paulo lembra que a intimidade em Cristo deve levar todos devem estar compromissados em
resolverem os seus conflitos. E a bênção de Deus, a saudação de Deus, dos santos, é a cada um. A cada um em particular. É como se Paulo estivesse dizendo, literalmente, que cada um estivesse sendo saudado por mim. Esse é o meu desejo. Ele queria demonstrar a intensa afeição dele por esses irmãos. Como é que ele demonstra essa intensa afeição? Por cada membro. O meu coração, o meu anseio é por cada um de vocês. Não é somente por A, por B, mas é por todos. Eu amo vocês de maneira profunda, de maneira especial. Cada um de vocês recebam esta saudação. Cada membro. Ele vai dizer, né? Essa saudação deve ser entregue. Mais uma vez, Cristo aqui, ó, sendo colocado. Em Cristo Jesus, significando o quê? Que Cristo era a fonte, a esfera dos relacionamentos. Então, saudai cada um dos santos. Literalmente, cada um receba a minha saudação. Mas não esqueça, em Cristo Jesus, que é o que nos une. É a esfera dos nossos relacionamentos. É Ele que supre a riqueza de Deus. A riqueza extravagante do Senhor. Paulo continua e também nos diz, né? Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Então veja, Paulo saúda e ao mesmo tempo a equipe de Paulo também tinha o mesmo sentimento. Porque esses irmãos precisavam ter o mesmo sentimento em Jesus, nas relações. E Paulo pega um exemplo dele e outros irmãos, ou a sua equipe, dizendo, nós temos o mesmo pensamento com vocês. Nós queremos, não somente eu, mas todos nós, saudar vocês. Nós temos o mesmo sentimento, porque eu e a nossa equipe, vocês fazem parte da mesma família. Somos irmãos em Cristo. A palavra irmãos quer testificar isso. Eles se amavam em Jesus, esse é o ponto. Possivelmente até alguns irmãos nem sequer conheciam, vamos fazer essa conjectura, mas por eles estarem em Jesus, o amor já os leva, já tem uma esfera de relacionamento, eles já oram, eles já buscam, eles já têm essa preocupação. No versículo 22, Paulo vai expandir mais ainda isso e afirma que os cristãos de Roma também o saúdam. Olha só, todos os santos o saúdam, especialmente os da casa de César. Possivelmente aqui aqueles irmãos da guarda pretoriana que se converteram. Então de repente ele estava lá preso, Paulo está falando sobre a sua carta, alguns irmãos se convertem, e esses irmãos também têm essa percepção, dessa reciprocidade, de maneira distante, de eles serem aqui abençoados com esta saudação, né? O versículo 22, alguns até colocam alguns funcionários públicos, vamos dizer assim, que se converteram também, a guarda pretoriana, outros irmãos. Então Paulo aqui está finalizando, e o ponto dele é justamente isso que nós falamos, dessa intimidade, mostrando que nessa provisão, nessa ação financeira, o seu ministério foi bem sucedido. Eles contribuíram com o ministério de Paulo. E como eles contribuíram? Que na provisão ou no progresso do Evangelho, nessa prisão, na relação de vocês para comigo, nas ofertas, o Evangelho prosperou. E a prova que o Evangelho prosperou, a equipe que vos saúda, está junto com os irmãos de Roma. Especialmente os da casa de César, ou seja, a prisão, o Evangelho estava prosperando. Então, antes que eles tivessem uma possível execução, que a gente viu nos capítulos anteriores, que Paulo estava ainda, alguns vão acreditar, ele não tinha toda a percepção se ia ser solto ou morto, por isso que ele fala, né, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aqui ele já entende, diante do progresso, que Roma, diante da ação soberana de Deus, foi ou havia se tornado uma grande campanha evangelística, e isso foi uma bênção para a sua vida. O Evangelho prosperou nessa igreja. E essa igreja, querida por Paulo também, esses irmãos de Roma, saúdam os irmãos de Filipos. Aqui a gente pode colocar também a profundidade da nossa comunhão. A nossa comunhão é algo profundo, não é algo raso. Irmãos que nem sequer você conhece, têm amizade em Cristo com você. Mas pastor, eu nem conheço, mas está em Cristo. A comunhão dos santos é algo profundo, e por isso nós não devemos banalizá-la, já que temos
a perspectiva de vivenciarmos ela de maneira presente em nossos cultos, nas quartas-feiras, nas quintas-feiras na sociedade. Meus irmãos, esses momentos são momentos abençoadores, porque é a maneira de eu saudar, é a maneira de eu me cumprimentar, é a maneira de eu abençoar, é a maneira de eu chamar a pessoa de irmão, é a maneira de eu tratar as outras pessoas em Cristo. É uma comunhão profunda, é uma comunhão bela. Não é qualquer tipo de comunhão. Veja, Paulo está testificando isso. Os irmãos de Roma também vos saúdam. E por fim nós temos o versículo 23. A graça, mais uma vez finalizando com Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o que seria isso? O favor de Deus, que é deles, através de Deus, por meio do Senhor Jesus, que é a fonte, seja com o vosso espírito, seja com vocês. E o interessante que veja a relação, cada um dos santos em Cristo. Paulo nos afirma no versículo 23, a graça do Senhor seja com o vosso espírito. Em que sentido? Cristo seja com todos vocês individualmente. A graça de Cristo é com todos, porque é o nosso Pai, Ele é o Pai de todos, Ele é o Pai de vocês. E por conta disso, vocês experimentarão individualmente a graça de Cristo em vossos corações. Assim, meus irmãos, a saudação final pressupõe a igreja como corpo recebida em Cristo, e por fim a graça final também é do Senhor Jesus. E a gente não deve esquecer isso. O corpo de Cristo está aqui relacionado de maneira bastante íntima a Cristo e aos nossos relacionamentos. Cristo é o centro de todas as coisas. Algumas aplicações para nós finalizarmos. A primeira aplicação, eu gostaria de nós fazermos um resumo dos versículos 10 até o versículo 23. Essa sessão de encerramento que é um direcionamento, eu acredito, bastante eficaz para as amizades cristãs. Primeiro, Paulo nos ensina como termos relacionamentos eficazes. Como é que a gente vê isso? Em primeiro lugar, Paulo se concentra, nos versículos 10 ao 12, mais na preocupação amorosa dos crentes por ele do que em seu presente. A gente viu isso. É uma bênção eu ter recebido o presente de vocês. Mas, além disso, é a minha relação com vocês. A mensagem para nós é significativa. Relacionamentos são mais importantes do que bens materiais. E Paulo, ele evoca isso, ele fala disso de uma maneira bastante evidente, nos versículos 10 ao 12. Os nossos relacionamentos, o fundamento do Evangelho de Cristo, a mensagem significativa. Relacionamentos são mais importantes do que bens materiais. Segundo, o versículo 13, A suficiência de Paulo veio do Senhor e não do acúmulo de coisas. Foi na força de Cristo, não na quantia dada, que Paulo confiou, ou que estava confiando, ou que o seu contentamento estava prosperando. O nosso contentamento está em Cristo. Então, primeiro, relacionamentos eficazes. Segundo, contentamento em Jesus. Terceiro, outra lição, é sobre tornar nossa gratidão conhecida. Essa passagem é um exemplo poderoso de gratidão. Paulo sabia como dizer obrigado de tal forma que a pessoa agradecida entendesse que a apreciação dele era sincera, era algo no Evangelho, aproximava as pessoas. Então, a lição da gratidão, de tornar isso público, conhecido. Quarto, lembrar da nossa história com Cristo. Paulo, Filipos e Cristo Jesus, nessa relação tripartida ou de três partes, era uma fonte de alegria para ele. Os versículos 15 e 16 testificam isso. Paulo ficou especialmente emocionado diante da amizade que ele possuía com esses irmãos, que o fez lembrar do seu passado. Desde o primeiro dia até agora,
vocês têm cuidado de mim. Nós temos uma história em Cristo Jesus e isso me traz alegria. Em período de desânimo, precisamos lembrar de amigos próximos. E de histórias que tivemos com o Senhor nessa reciprocidade. É isso que Paulo está fazendo na prisão. Essas ofertas também é um consolo para ele de saber que ele é visto, que ele é cuidado, de que pessoas lembram dele, por isso ele agradece do fundo do seu coração. A importância, meus irmãos, da nossa história. A nossa história é em Cristo Jesus e Paulo nos ensina isso. Precisamos de lembrar de amigos próximos, de pessoas que estão conosco, que nos ajudam. Paulo, ele é muito transparente nisso. Quinto, usando uma linguagem empresarial, para colocar nos nossos dias, para a gente entender mais o contexto aqui, Paulo descreve brilhantemente a profundidade dessa amizade. O presente dos filipenses, a ele constituiu um investimento que os tornou parceiros plenos em seu ministério. E eles receberiam os juros sobre o seu investimento, tanto na era presente como na era futura. O meu interesse é que o fruto de vocês aumente. Então, Paulo, nessa linguagem de dar e receber, ele também esboça isso, né? Investimento. Quando eu oro pelo meu irmão, quando eu abençoo meu irmão, eu estou investindo nele, mas também investindo na minha relação com Deus. Eu testifico essa relação. E sexto lugar, a saudação final de Paulo, os versículos 21 ao 23, não é apenas uma sessão descartável, ou uma formalidade sem significado particular, mas ela continua a demonstrar o amor que existia no cerne dessa igreja, em seus relacionamentos. Paulo queria ter certeza de que cada pessoa em Filipos, cada um de vocês, saibam o quão profundamente eu me importo com vocês. E então ele pede que cada santo seja saudado em seu nome. E além disso, ele manteve seus colegas de trabalho e até mesmo toda a igreja em Roma informados sobre os irmãos e as irmãs de Filipos. Todos estão progredindo e por isso esses irmãos estão aqui nessa saudação. Então, o ponto aqui é o seguinte: pense no encorajamento, ou quão seria, né, encorajador saber que uma das principais igrejas do mundo se importa com você. Paulo estava preso. E quando a gente observa na sua partida, né, para estar com Cristo, todos o abandonaram, exceto alguns. Mas veja que nessa relação, Paulo está feliz dessa preocupação de pessoas se lembrarem dele. Meus irmãos, isso é muito encorajador. Ao decorrer da semana, nessa gratidão, nessa reciprocidade, às vezes, certos irmãos que estão distantes de nós, a gente mandar aquele zap da bênção. A gente dizer: como você está? Tudo bem? Hoje lembrei de você, quero orar por... Tem alguma coisa? É isso. A gente expandindo aqui, já que nós estamos na tecnologia, pegando o princípio de Paulo, que era carta. O princípio aqui, meus irmãos, é que nós podemos utilizar esses meios para aproximarmos pessoalmente uns dos outros. Estou colocando apenas um exemplo, tem vários. Outra forma é você lembrar de um certo missionário e abençoar com uma oferta. Irmão, eu lembrei de você, eu queria abençoar o seu ministério. Como você está? Essa pessoalidade se demonstrando através das finanças. E o missionário com certeza vai ficar grato a você. Dar e receber. Então nós temos aqui princípios dessas relações que eu acredito que não é algo descartável, mas que nos ajuda nesse profundo encorajamento uns com os outros, formas que nós devemos estabelecer nesse encorajamento mútuo. Não somente na igreja local, porque a igreja local, aqui nos cultos, é muito bom, mas pós o culto, como a gente pode encorajar um ao outro? Como está a sua vida? Como está seu casamento? Como estão os seus filhos? Meu irmão, eu preciso de algo. Vai lá terça-feira lá em casa que eu preciso conversar com você.
Eu estou vendo que nessa relação de amizade, chegue lá em casa para a gente orar, para a gente debater uma questão. É isso. Paulo está nos ensinando isso. Mas a semana, o que é que a gente faz? Cada um por si. A gente tem que ser honesto com isso. Nós estamos tão atribulados com os nossos afazeres que nós se esquecemos das pessoas que estão ao nosso lado, até da nossa casa. E Paulo nos ensina essa reciprocidade, essa preocupação de passar um período ou de demonstrar pelo menos essa relação profunda aqui. Eu sei que essa relação através da internet não é profunda como nós queremos, mas eu estou querendo colocar um princípio de estabelecer uma relação de você tentar manter essa pessoalidade, porque nós temos uma carta aqui. A carta era pessoal, ok, mas eram letras que estavam chegando até o outro local. Que Paulo conhecia esses irmãos. Então é uma fonte profunda de conforto nós sabermos disso. Encorajarmos uns aos outros. Então essa é a primeira aplicação diante desses aspectos aqui, né, de relacionamentos eficazes. Mas a segunda aplicação é a seguinte: a nossa adoração deve ser um sacrifício aceitável a Deus. A nossa adoração deve ser um sacrifício aceitável a Deus. A ideia de agradar a Deus está no cerne da ética de Paulo aqui, ou da ética do Novo Testamento. Romanos capítulo 12, nós vimos agora há pouco, os versículos 1 e 2, descreve a obediência dos crentes como um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, ou seja, a transformação contínua das nossas vidas em todas as áreas da vida. E o texto vai dizer, é boa, agradável e perfeita. É a vontade de Deus. Nós precisamos cultuarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida, porque isso é um sacrifício agradável ao Senhor. O que fazemos, tanto em nossa relação com Deus, como também com outros, tem uma perspectiva divina, não esqueça disso. Seja boa ou seja ruim, Deus está ou recebendo o seu sacrifício ou rejeitando, no sentido de não ser puro na obediência através de Cristo. Aqui era positivo, por quê? Porque era algo sincero, havia uma relação, um sacrifício aprazível, mas nessa reciprocidade, quando nós não tratamos os nossos irmãos como Deus almeja, nós não estamos cultuando de maneira devida a Deus. Nós não estamos testificando o Evangelho. E Paulo nos ensina que tudo que formos fazer, precisamos da bênção divina sobre nós. Precisamos perceber essas coisas. E por fim, a imparcialidade da espiritualidade, a terceira aplicação. Imparcialidade da espiritualidade. Paulo nos ensina que o seu desejo era para todos. Todas as pessoas. O meu anseio, o meu desejo é que todos vocês recebam as mesmas coisas através de Cristo Jesus. Saudai a cada um. Todos os crentes filipenses foram destinatários dessa carta. Todos. Porque todos pertenciam a Jesus. E Paulo nos ensina aqui nessa imparcialidade de dar e receber, que não é somente para alguns, é para todos os crentes em Cristo. Porque às vezes nós queremos selecionar, ou sermos canais de bênção somente para alguns. Eu não vou chegar perto daquela pessoa, porque não. Devemos ter muito cuidado com isso. Paulo nos ensina essa relação, né? É com todos. Eu sei que a amizade profunda não é com todos, mas a relação é com todos. É com todas as pessoas em Cristo, meus irmãos. E aqui eu lembro de João, 1 João. Nisto conhecemos o amor de Cristo, deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por alguns. É o que o texto diz? O que é que o texto diz? Dar a vida pelos nossos irmãos. Aconselhando, exortando, e assim sucessivamente. Lá no capítulo 3, versículo 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em seu nome, em Jesus,
e nos amemos uns aos outros. Uns aos outros, segundo o mandamento que ele ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, aqui eu acredito que a gente tem muitos princípios dessa imparcialidade. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, levantar os caídos, mas não, bem feito. Não é isso? Que muitos de nós fazemos, na ira. E Paulo vai dizer, saudai cada um. Irmãos, quando ele diz saudai cada um, ele está lembrando daqueles que estão em momentos dificultosos ali. Vocês devem se unir, e eu quero saudar cada um de vocês. Eu quero que o amor de Cristo transborde em todos os vossos corações. Mas parece que às vezes nós temos inveja de outros irmãos. Parece que a gente olha para os irmãos e diz assim, poxa, como é que pode? Por que minha vida é assim? Por que a vida do irmão? Irmão, não é assim que é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã deve ser vivida saudando cada um, vivendo a vida cristã. Que bênção de Deus. Essa bênção é para a igreja, essa bênção é nossa. Progrida, cresça. Eu quero você ver lá na frente que você cresça e eu diminua. Esse foi o ponto de João Batista. Está lá os discípulos. Ei, João. Rapaz, tu está vendo não? Os discípulos estão batizando mais do que tu. Aí, João, importa que ele cresça e eu diminua. Imparcialidade na espiritualidade cristã. Saudai cada um. Alegria, meus irmãos, no crescimento do próximo. Alegria em todas as coisas. Precisamos amar todos o que tange ao Evangelho de Cristo. Amém. Amém?